Mas a situação atual é fácil identificar? Às vezes, será que todo mundo sabe o que está acontecendo no dia a dia? Sabe mapear quais são os gaps? Conta um pouco mais para a gente como identificar o panorama que hoje em dia está a empresa naquela demanda, naquele processo que ela está rodando já. Legal. Quando a gente fala de situação atual, é interessante porque muitas vezes a gente que está ali no processo com aquele problema no colo, né, na mão, muitas vezes a gente tem a visão da situação atual daquele ponto de vista, né? Uma situação atual de um erro que está acontecendo, de uma duplicidade, de um retrabalho. Mas a gente precisa fazer um zoom out, né? A gente precisa olhar de forma mais ampla a situação atual da empresa como um todo, começando pelo mercado. Então, em qual mercado essa empresa está inserida? Como está esse mercado hoje? É um mercado que está em declínio? É um mercado que está em crescimento? É um mercado que prevê uma grande transformação nos próximos anos? Eu estive conversando com um cliente não tem muito tempo que está num mercado totalmente estável, né? Mas ele sabe que, em função de movimentos globais, ele sabe que de 5 a 10 anos o mercado dele vai mudar e vai mudar de forma bastante drástica. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão antecipando várias ações para enxugar custos, para reduzir despesas, para deixar o processo mais clean possível, para quando chegar naquele momento ele estar preparado para sair na frente dos concorrentes dele, visto que a situação vai mudar. Então, esse ponto é um ponto crucial, é fundamental você ter essa visão. Muitas vezes, a equipe operacional não consegue enxergar algumas coisas. É muito importante ir atrás dessas informações, pesquisar, principalmente quando a gente tem empresas de capital aberto, empresas que publicam bastante notícias, tem como você fazer, né, com algumas conversas e algumas leituras, um panorama ali geral do mercado e como a empresa está inserida naquele mercado. Um outro ponto muito importante é olhar para a empresa em si. Então, o que aquela empresa defende? A empresa que você trabalha é uma empresa familiar, é uma empresa de capital aberto, é uma empresa que tem gestores, ou é uma empresa que tem donos? Qual é a cadeia de decisão daquela empresa? O que é importante? Qual é a cultura daquela empresa? Muitas vezes a empresa, conversando com algumas empresas, tem algumas que defendem, por exemplo, muito a qualidade de vida do funcionário. E a gente fala muito sobre isso também, né, nas nossas apresentações, e quando a gente fala, algumas empresas adoram isso. Nossa, isso é ótimo para a gente, vai ser legal. Tem algumas empresas que têm um outro tipo de abordagem. Então, é muito importante saber o que é importante para a sua empresa, para o corpo diretivo da sua empresa. Não adianta você ter um projeto, né, é muito desafiador você ter um projeto que vá contra aquele movimento que a sua empresa vai. Um outro ponto que eu cito que é muito importante também é a tendência, né? Então, aí já olhando um pouco para o problema, qual é a tendência daquele problema? Muitas vezes a gente está falando de um problema que é pontual. Eu posso estar falando, por exemplo, do atendimento a uma fiscalização ou algum problema que aconteça ali pontualmente, ele não vai se repetir. Então, não é um problema que provavelmente mereça uma defesa de projeto, de business case. Ao passo que, se é um problema que vai virar que a tendência dele é aumentar, é se agravar, sim, ele merece maior atenção, ele merece um cuidado mais especial. Então, esses são alguns pontos que a gente traz ali para você fazer uma situação atual do problema, né? Então, você faz um zoom out até chegar no problema que está acontecendo. E aí, dali para frente, a gente mergulha, né, de acordo com aquele problema que a gente escolheu, para tratar como que a gente vai materializar aquilo. Acho que até antes da gente entrar no problema, só queria fazer um comentário, que é uma certa miopia, né? Muitas empresas ali não sabem ali de fato que ela tem uma situação atual problemática, né? Então, ali a sua opinião, a influência externa, né? Seja uma empresa, uma consultoria, enfim, ajuda a identificar ali, de fato, a tirar essa miopia, né? Enxergar melhor, como você falou, esse zoom out. Muitas vezes, quando você está no dia a dia, na operação, no calor, você não tem nem tempo para fazer esse zoom out, né? Como uma empresa, enfim, a do Tax pode ajudar a dar essa... Cara, acho que você tem um problema ali, vale, como a gente pode te ajudar? O que você acha aí?
Olha, eu acho que é bastante lógico, né? A gente tem um time de profissionais especialistas todo preparado para conversar com as empresas sobre isso. Então, esse é um tema, é um ponto importante. Geralmente, quando clientes nos procuram ou quando nós abordamos alguns clientes, a gente vai com o objetivo de fazer uma conversa consultiva. Né? Como você está hoje? Qual que é o processo? O que te atrapalha? Então, a gente tem ali algumas perguntas que ajudam a identificar se realmente há um problema ou não. Além disso, nós da Dutex geramos muitos materiais, webinars, né, como esse que a gente está fazendo aqui agora, que ajudam as empresas a terem outras referências, outros pontos de vista. Poxa, como é que o meu concorrente está fazendo isso aqui? Como é que a outra empresa, o coleguinha, está resolvendo esse problema? Ou que tipo de problema que ele resolveu que eu nem sabia que eu tenho? Ou pior, Ivon, tem empresas que têm vários problemas, mas se acostumaram com os problemas, exato, né? E ok, isso entra é uma coluna que a gente chama de custos ocultos, né? Os custos não vêm à tona, né? Não estão na mesa, mas são custos que podem ser evitados.